Glória a Deus. Os que estiverem ainda em pé podem ficar à vontade, assentem-se, fiquem tranquilos. Vamos prosseguir. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto estávamos adorando ao Senhor com os nossos cânticos, eu lembrei de um texto que está em Provérbios, se eu não me engano é 4:17, e que diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quantos conhecem esse texto? O caminho do justo, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você é justo no Senhor? Você foi justificado por Cristo? Então, esse texto é para você. Essa verdade é para a tua vida. Agora, por que eu estou falando isso? Muito simples. Nós estamos vivendo dias bastante difíceis sobre a terra, né? Espiritualmente, dias que vão ficando cada vez mais negros, né? Onde a injustiça, a impiedade ganha novas formas e se revela mais presente, mais atrevida, né? De tal modo que a gente às vezes fica surpreso de ver as coisas que têm acontecido na terra, não apenas no Brasil, mas em todas as nações, né? Isso daquilo que chega ao nosso conhecimento, né? Sem contar aquilo que não chega até nós. Mas eu estou falando isso para você, para que você entenda que o caminho do mundo está baseado na injustiça, na perversidade, na malignidade, no engano e na mentira. É treva pura. Mas a vereda, o caminho do justo ou do justificado em Cristo Jesus, é como a luz da aurora. Se você não sabe como é a luz da aurora, eu sugiro que você levante, agora que nós estamos chegando no verão, lá pelas 4:45, tá bom? E um pouco depois você vai ver o dia nascer. E você vai ver como aquilo avança, como a luz cresce, né? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Dia perfeito, no aspecto físico, é o sol do meio-dia, aquele sol resplandecente, né? Que ilumina tudo e a todos, né? Que dissipa toda e qualquer sombra e treva, né? Porque ele está bem no alto. É isso que a palavra diz. Então, o teu caminho é de luz, que avança, que cresce mais e mais. Não tenha medo das trevas, não tenha medo da injustiça, não tenha medo da perversidade que está crescendo dia a dia sobre a terra. Ocupe-se em colocar o seu coração, sua vida, sua família no altar do Senhor. Ocupe-se em crescer na comunhão com Deus. Aleluia. Você deve lembrar daquele texto de Êxodo, em que diz que Deus chamou Moisés para estar com ele, né? Quando ele foi dar a Moisés as tábuas da lei, né? E ele ficou ali 40 dias na presença do Senhor, a nuvem o encobriu, e quando ele voltou para trazer as tábuas da lei para o povo, talvez Moisés não percebeu, mas o seu rosto brilhava, havia um sinal de Deus para o povo, porque ele havia ficado
40 dias na presença do Senhor. Aquela luz que brilhava do seu rosto, gradativamente foi diminuindo, né? Mas era um sinal de que aquele que está na presença de Deus é iluminado por Deus. Ou seja, a própria presença de Deus nele é luz. Agora, quem está em Cristo Jesus, essa é uma realidade. Você pode não ver o seu rosto brilhando, nem o seu corpo, mas você espiritualmente está brilhando. E a luz que está em você afugenta as trevas. As trevas não suportam a luz que está em você, porque a Bíblia diz em primeiro capítulo do Evangelho de João, que a luz prevalece sobre as trevas. Eu posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra, nós temos algum tempo ainda para fazer isso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu espero que esta palavra traga ao mesmo tempo consolação e encorajamento ao teu coração. Este ano de 2022, eu acho que para todos nós, né, foi um ano bastante carregado de lutas, de desafios e de trabalhos, né, de tarefas. Foi um ano em que alguns meses desse ano nós tivemos uma carga de batalha espiritual muito forte, não é? E assim para todo o povo de Deus. E olhando para trás e compreendendo melhor onde nós estamos espiritualmente falando, a gente pode perceber que apesar de ter sido um ano difícil, né, de muitas tarefas, muitas lutas, Deus tem nos dado a graça da sua vitória. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos fortalecido. Cremos que algumas batalhas que nós temos travado, nós conseguimos vitórias. Quem aqui conseguiu vitórias de batalhas que travou este ano? Levante a sua mão como a minha está levantada. Dá testemunho, deixa a sua mão levantada para dizer: Senhor, eu lutei, mas o Senhor me deu vitória. Aleluia! Nós temos que dar glória a Deus. Mas eu sei também que há algumas lutas, né? Eu falo por mim agora, algumas lutas que eu estou enfrentando, elas vão continuar, quer dizer, elas vão entrar 2023. Para falar do tempo cronológico, né? Isso não é tão importante na verdade, mas ela vai invadir, algumas lutas, algumas dificuldades vão entrar. Mas eu sei que no tempo certo, o Senhor vai me dar a vitória. E também você, que vai cruzar do ano 2022 para 2023, talvez você carregue com você algumas lutas, algumas coisas que você gostaria já de ter vencido e ter ultrapassado. Mas se não conseguir ultrapassar até o final deste ano, não se preocupe. E entenda que Deus tem o tempo certo. Cabe a nós continuar buscando ao Senhor. Cabe a nós continuar perseverando. Cabe a nós conhecer mais e mais este Deus maravilhoso, que não esconde o seu rosto de nós, mas que se revela pelo Espírito e pela sua palavra aos nossos corações. Quem quer continuar a conhecer esse Deus maravilhoso, levante a sua mão. Aleluia! Mete a cara na palavra, querido. Coloque-se diante do Senhor. Busque o Espírito Santo, para que Deus, o Pai e o próprio Jesus seja cada vez mais revelado a você. E quanto mais o Pai e o Filho é revelado a você, ou são revelados a você, mais cresce a tua confiança, mais cresce a tua força interior, mais cresce aquela certeza
garantia interior, no seu íntimo, de que Deus é com você e que você pode descansar, porque Ele é fiel para te conduzir, fiel para te sustentar, fiel para te dar uma palavra e cumprir a palavra, dar uma promessa e cumprir a promessa. Mas quando nós não conhecemos ao Senhor, a gente fica com a nossa fé muito fraquinha, muito dúbia, né? Muito instável. Será que Ele vai fazer? Será que Ele vai responder? Será que Deus está comigo nessa situação? Mas quando você conhece mais ao Senhor, não tem será, não tem será. Há uma certeza que toma conta do teu coração. Então, amados, acredite, nós podemos dizer, como disse Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 7, no verso 11, ele disse a respeito de Israel, Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode dizer hoje aqui, Ebenezer? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está com você, Deus está com a sua igreja, Deus está com o seu povo, não apenas aqui no Brasil, mas em toda a terra, e tudo está debaixo do seu controle. Ele nos levará à vitória, e não apenas às vitórias que Ele deseja que tenhamos, Ele nos levará a superar os desafios que temos enfrentado, sejam eles de que ordem for. Ele nos levará a vencer os obstáculos que cada um de nós tem enfrentado e que muitas vezes desafia a nossa própria fé. E eu vou te dar um texto para dar uma garantia disto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância ou o aroma do seu conhecimento. Eu vou só ler o versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quem está falando? O apóstolo Paulo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que você pode repetir esse verso para você mesmo? Como Paulo falou porque era uma verdade para Paulo, e ele estava comunicando essa verdade à igreja de Corinto. Ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Outra versão, sempre nos conduz em vitória. E por meio de nós, manifesta o cheiro, a fragrância do conhecimento de Cristo, tanto para os que se perdem, como para os que se salvam. Depois, o versículo seguinte, ele vai explicar isto. Eu estou lendo esse texto, porque eu quero desafiar você a acreditar nisto aqui, a acreditar nesta palavra, e poder falar como o apóstolo Paulo falou. Talvez você me diga: pastor, a minha fé não é muito grande não, eu ainda tenho algumas dificuldades, etc, etc. Então, faça o que eu acabei de falar agora há pouco. Procure conhecer melhor o Deus que você crê. Procure conhecer melhor a pessoa de Jesus. Procure se envolver mais com o Espírito Santo. Não há barreira. A barreira foi tirada. O véu foi rasgado. Onde havia treva, agora há luz. Nós cantamos isso nesta noite. Não seja preguiçoso. Não deixe o mundo encher a sua cabeça com mundanidades.
e tirar a tua força, teu ânimo, de separar tempo e buscar na palavra, de ler a cada dia a palavra, de procurar aprender a cada dia, de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te conhecer ainda mais, leva-me mais profundo, como nós cantamos aqui outras vezes, leva-me numa intimidade maior, revela mais e mais o que o Senhor é e quem o Senhor é, e o que o Senhor faz através da palavra, através de experiências novas na minha vida. Me dá experiências novas para que eu te conheça ainda mais, e possa saber que o Senhor não é apenas poderoso como eu sei, mas vai além do que eu sei. Eu já emendando, eu quero te estimular, para que neste novo ano, você tenha a coragem de dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero te conhecer ainda mais. Jesus, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero conhecer melhor a sua natureza, o seu caráter, aquilo que o Senhor é e o que o Senhor faz. Eu não quero apenas me contentar em ler o texto bíblico e saber que o Senhor é assim e assim. Eu quero experimentar na minha vida, me dá novas experiências, me conduz a uma fé maior, me conduz a uma intimidade maior, me conduz a um grau mais elevado de adoração e de intimidade com o Senhor. Não deixe o mundo, com as suas mundanidades, roubar o seu coração desta graça e desta glória que está disponível, liberado para você e para mim. Não deixe o mundo tomar conta da tua vida. Não deixe o mundo sequestrar todas as 24 horas do seu dia a dia. Separa tempo. Guarda o teu coração. Não importa aquilo que você vai ver no ano vindouro, coisas que podem até te deixar surpreso, não importa. Separa tempo, não espere 1º de janeiro, começa hoje, começa já buscando ao Senhor. Não se encha das coisas deste mundo, por melhores que sejam, por mais lícitas que sejam, que eu não estou dizendo que você deve agora abandonar tudo, não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário, viva neste mundo, né, naquilo que te importa viver, no lugar que você importa ir, naquilo que importa conhecer. O que eu estou falando é, dê a principal e a primeira prioridade para o Senhor. Você quer uma fé mais forte? Você quer caminhar com mais força? Você quer ser mais abençoado e abençoada? Conheça mais o Senhor. João capítulo 17 diz a respeito disso. Eu não vou te dar o versículo agora, mas lá diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus e aquele a quem tu enviaste, a Jesus. Essa é a vida eterna. Então não sejamos vagarosos, preguiçosos, né? Não vamos deixar o resto para Deus, né? Aquele tempo que gastamos o nosso dia com um monte de coisa, agora no final do dia estão quase dormindo em pé, aí vamos dobrar o joelho, eu ler um versículo e fazer uma oração. Isso é resto. Deus não é glorificado ao receber resto do teu tempo, o resto do teu coração, o resto da tua força. Deus quer o melhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Essa palavra é para mim e é para você. Se você sabe disso e não tem conseguido, coloque-se diante de Deus e fale assim: é isso que eu quero, Senhor. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas lutas, mas eu quero isto. Me ajude. Como disse a irmã Elaine aqui, que ela citou o texto de Josué capítulo 1, né, onde Deus fala com Josué: sê forte e corajoso, não te mandei eu? Quando Deus diz ser forte e corajoso, na palavra dele, ele já está carregando a força e a coragem
que Josué precisava. Está na palavra. Aprenda isso. Quando você recebe uma palavra profética, ou quando você recebe ou você tem uma palavra vivificada das Escrituras, está aqui escrito no livro, mas ela salta do livro, ela ganha vida e entra em você, ela é vivificada. Esta palavra, ela vem carregada com o poder de Deus. Então, se é uma ordem, se é um princípio que você deve obedecer, ele traz, junto com a palavra, a força para te ajudar a cumprir aquela palavra. Ela já vem carregada. A palavra de Deus não é a palavra do homem. Eu posso falar alguma coisa, é apenas uma palavra, com um objetivo, com uma intenção, né? Com um propósito. Mas Deus, quando fala, Ele diz, sê forte. Nessa palavra, a força dele já está carregada. Quando você recebe a palavra, a força dele está em você. E como você vai ser forte? Com a força que aquela palavra te dá. Entenda isso. A palavra de Deus não é a palavra do homem. É diferente. A palavra de Deus é carregada de vida. Aleluia. Então, quando nós a recebemos, nós recebemos a vida que está naquela palavra. Seja lá o que for. Eu quero que você entenda e pegue isso nesta noite. Glória a Deus. Queridos, nós temos sido chamados, temos tomado consciência mais e mais ao longo desse ano, que fomos chamados para uma missão. Quando nós nos unimos a Cristo, né, o próprio Senhor nos dá a direção de cumprir uma missão. Quando nós nos unimos a Cristo, nós temos a responsabilidade de conhecer ao Senhor, de andar com Ele, de aprender dEle, mas também de servi-lo. E a missão dEle é espalhar a sua palavra, através do nosso testemunho. O nosso testemunho de vida, o testemunho de fé que nós temos, é muito valioso diante de Deus, é muito valoroso. Então, isso é importante. Então, a nossa missão tem a ver com viver a fé junto com os irmãos, a ajudar a obra de Deus crescer e espalhar esta obra, anunciar a palavra de Deus. Este é o chamado, esta é a missão. Há uma visão e uma missão para a obra local. Eu estou falando agora, até aqui falei de modo geral, mas eu quero trazer para nós aqui nesta igreja local, que há uma visão e uma missão muito importante. Nós temos nos dado conta disso, está se tornando cada vez mais clara, né? E eu quero comentar alguma coisa sobre isso. A visão e a missão da igreja local, desta obra, está centrada em 3 pontos. Se alguém tinha alguma dúvida, e se alguém queria perguntar e não me perguntou, ou o pastor Vanderlei, eu vou dar a resposta de uma pergunta que talvez você não tenha feito. Eu quero que você entenda claramente a visão e a missão desta obra local, hoje e daqui para frente, está centrada em 3 pontos. Pega isso, guarda no teu coração. Primeiro, comunhão. A comunhão é o primeiro pilar importante da igreja, de qualquer igreja, mas agora eu estou me referindo a nós aqui. Comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, comunhão com a palavra, comunhão através da oração e da adoração. Os nossos grupos são chamados grupos de comunhão, porque neles é que a gente cultiva a comunhão uns com os outros, também com Deus, e ali nós podemos nos ajudar uns aos outros, a nos edificar, a nos fortalecer na fé. Grupos de comunhão têm esse nome, porque na essência ele tem que viver a comunhão de Cristo entre nós, pelo Espírito Santo.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que aprender a edificar. Todos nós somos chamados a edificar uns aos outros. Todos nós recebemos graça, todos nós temos um nível de fé, todos nós temos uma experiência com Deus, uma vida de experiências com Deus. E aquilo que nós temos, nós contribuímos com aqueles que não têm. E aquilo que o outro tem, eu talvez não tenha, e ele vai contribuir com a minha vida naquilo que ele tem. Então há uma troca. Nós ministramos vida uns aos outros, como os nossos membros fazem, membros do nosso corpo. Uns ajudam os outros, cada um na sua função, no seu lugar, à sua maneira. Eles estão contribuindo com a saúde e o crescimento do corpo. Individualmente, nós, como membros deste corpo, desta igreja, temos que assumir que nós temos um papel, um lugar e um trabalho a fazer. Deus nos dá a graça de colaborar com a edificação, com o crescimento, com a saúde do corpo. Nós não somos peso morto, meia dúzia trabalha, sustenta o corpo e o resto é peso. Não existe isso espiritualmente. Cada um de nós tem que contribuir, tem que trabalhar para a edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a saúde da igreja local. Quem crê, diga amém. Aleluia. Você está comprometido com isso. Eu também. E não depende de um ministério. Não depende de ser pastor, pastora, diácono, líder disso e daquilo. Basta ser membro do corpo. Compreende? Não precisa pensar em ministério, não. Membro do corpo tem função. É membro do corpo, tem trabalho a fazer. É membro do corpo, coopera com os outros para a edificação. Não existe assistentes, espectadores. Existe participantes de um projeto que Deus estabeleceu, em nome de Jesus. Aleluia. Edificação é o segundo ponto. Nós temos que trabalhar para que a igreja seja edificada, cresça, desenvolva e cumpra a sua missão, a sua tarefa aqui na terra. Terceiro ponto, evangelização. Já temos falado tantas vezes aqui, Mateus 28, 18 a 20, né? Que tem a ordem de fazer discípulos. O terceiro ponto, que faz parte da visão e da missão da igreja local, é a evangelização. Evangelizar é falar de Cristo, é dar testemunho, é levar o evangelho às pessoas, levar as boas novas, falar da palavra, levar às pessoas esta salvação que você recebeu e você está vivendo. O que Jesus pede de nós não é nenhuma coisa difícil, absurda, impossível de fazer. Pelo contrário, o que você tem recebido, o que você tem se tornado em Cristo Jesus pela fé, o que você é em Cristo, é isso que você vai testemunhar. Antes de Cristo, antes de conhecer o Senhor, você não, era uma pessoa que não tinha paz. Hoje você tem paz, você tem refrigério, você tem graça de Deus, você consegue dormir à noite. Tá? Você não tem um fantasma, nenhum capeta te perseguindo, né? Nenhum pecado na tua vida aí que te obriga a fazer aquilo que você não quer e aquilo que é da vontade de Deus. Você não tem, você está liberto. Mas as pessoas que estão ao teu redor e que não conhecem Jesus, não estão libertas. Elas estão debaixo de todo tipo de opressão, de engano, de mentira, de falsidade, sem paz, sem alegria, sem rumo, sem norte. Estão perdidos nas trevas, debaixo de toda sorte de opressão, de mentira, de engano, de manipulação. Mas você está vivendo debaixo da verdade de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então você tem testemunho para dar. Você pode evangelizar e deve evangelizar. Então, de forma resumida, eu estou colocando aqui que há três coisas, três pontos que constituem a visão e a missão da obra local, da igreja local. É a comunhão entre os irmãos e com Deus, é a edificação do corpo
e a evangelização. Tanto é que no item de comunhão, eu coloquei aqui o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, que na última vez que eu ministrei eu citei, porque João fala, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E ele diz que esta comunhão, ele estende àqueles que não têm Cristo. Quando você evangeliza alguém, quando você fala de Jesus para alguém, quando você está levando a salvação para alguém, você, em outras palavras, está estendendo a comunhão que você tem, que você vive, que você recebeu, para aquele que não tem. É isso. Se ele entender e aceitar a palavra, ele está abençoado. Se ele rejeitar, é um problema dele. Você continua com a sua bênção, você continua com a sua paz. Não é? Então, esses 3 pontos, eu espero que fique muito bem claro no coração e na mente de cada um de vocês. E que vocês não tenham que perguntar para mim, nem para o pastor Vanderlei, afinal das contas, pastor, qual é a missão desta igreja? Qual é a visão que vocês têm para esta igreja? Eu estou falando isso não porque alguém tenha me perguntado, mas eu estou me antecipando, tá? Você já sabe qual é a visão e a missão. Mas não é a visão e a missão porque nós queremos, porque nós inventamos, porque nós achamos bonito fazer assim, ou dessa forma, ou porque enquanto eu estiver aqui vai ser desta forma porque eu quero. Esquece isso, queridos. Isso é porque o Espírito Santo tem nos mostrado, por A e mais B, que é assim que deve ser. E se nós queremos cumprir o chamado de Cristo e fazer a vontade de Deus, temos que ter esses 3 pilares conduzindo a nossa vida e tudo aquilo que fazemos para o Senhor. Não importa se é aqui em São Caetano do Sul, se é em São Paulo, se é no norte, no nordeste, no sul do Brasil ou em qualquer outro país. Esta é a visão. Estou terminando. Para concluir, eu quero te colocar aqui alguns pontos muito importantes, mesmo que você não vá gravar agora, não tem problema, o material está disponível para que você possa compartilhar e rever no grupo, e também estará gravado, né, para você rever. Muito bem. A primeira coisa que eu quero colocar aqui nesta conclusão é que você precisa, se você quer servir ao Senhor, ser bem-sucedido na vivência da sua fé em Cristo, a primeira coisa que você precisa é ter uma visão correta. A visão correta da vontade de Deus. Se você não tiver uma visão correta da vontade de Deus, você poderá ser guiado por outras visões, outras coisas que parecem ser, mas não é. Você vai gastar tempo, energia, dinheiro e não vai conseguir os resultados positivos e frutíferos que Deus deseja que você tenha. E Ele não vai poder falar amém àquilo que você está fazendo. Ele não vai poder confirmar. Então, visão correta é muito importante. Segundo ponto. Uma visão sem a prática é ilusão, e uma prática sem visão é costume. Visão com prática é missão. Posso repetir? Visão sem a prática de fé, né? Colocando a visão em ação, é ilusão. Nós somos a igreja da visão, a visão que vai transformar o mundo. E pá, pá, pá. Mas se não tiver a prática, é ilusão. Prática sem visão é um mero costume, porque não existe algo ordenando, direcionando a sua prática. Então é apenas um costume, não quer dizer que vai cumprir a vontade de Deus. Agora, prática com a visão é missão. Então, nós precisamos, aqui como igreja,
a abraçar a visão de Deus e praticar esta visão. Ao fazer isso, nós estamos desenvolvendo a missão. E a única missão que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos desenvolver é a missão de Cristo. É aquilo que Ele deixou para nós. Não tem outra. O resto é farofa. Não serve para nada. Terceiro ponto. Atitudes que devem acompanhar a nossa prática. Primeiro, fé e obediência. Graça e unção. Poder e ousadia. Permanecer em Cristo, ou seja, mantenha-se adorando ao Senhor a cada dia. João 15:5, ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam na minha palavra. Permanecer é muito importante. Renunciar à vida segundo a carne e viver a vida no Espírito. Outro ponto importante que requer o nosso sacrifício. Entrar na posse das promessas de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas, mas não estão aí apenas para ser vistas numa galeria ou numa vitrine. As promessas de Deus estão aí para serem buscadas e alcançadas, seja individualmente ou coletivamente. Viver uma vida santificada, frutífera e vitoriosa. É viver no Espírito, viver debaixo da graça do Senhor, testemunhar de um Deus real, presente e poderoso, que liberta, transforma e cria um destino novo. Quando eu me converti nesta igreja, a visão que eu recebi de Deus, provavelmente foi a primeira, é exatamente isso que eu coloquei aqui. A primeira coisa que eu pude perceber na igreja local era que eles criam e davam testemunho de um Deus real, não imaginário, não apenas do papel, era um Deus real, presente na vida das pessoas, poderoso e que tinha poder para libertar e transformar e gerar um destino novo para cada criatura. Aleluia! Vocês estão crendo nesse mesmo Deus hoje? Eu aprendi na tua casa. Aprendi a ouvir isso na casa da Eliette e da Eleni, que estão aqui hoje. Foi lá que eu comecei a aprender. Glória a Deus. Que existia um Deus que eu não conhecia, e que era tudo isso e mais ainda, né? E é esse Deus que eu comecei a aprender a testemunhar, a compartilhar. Glória a Deus. Passado tantos anos, né? Não importa quantos, não importa. Nós estamos no mesmo pé, na mesma situação. Por último, anunciar o reino de Deus e a volta de Jesus até que Ele venha. Anunciar o reino de Deus, o amor de Deus e a volta de Jesus até que Ele venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a missão da igreja. Sabe por que eu estou falando essas coisas hoje? Primeiro, porque o Senhor colocou no meu coração. Segundo, nós estamos terminando este ano, um ano bastante desafiador, né? Mas nós não sabemos ainda quanto desafiador serão os próximos anos. Nós não sabemos, Deus sabe. Então, amados, quanto mais rápido, quanto mais forte, mais intenso, nós pudermos nos encaixar na visão e na missão que Deus tem nos colocado diante de nós, neste lugar,
mais frutos, mais vitórias, mais graça, mais paz, mais firmeza nós vamos exibir. E não vamos ficar à mercê das circunstâncias que estiverem acontecendo no mundo ou no Brasil, né? Por este ou por aquele outro motivo, não importa. O nosso negócio é com o reino de Deus. E o negócio de Deus é conosco. Quem crê nisso, levante a sua mão. Agora fique de pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Eu coloquei aqui vários desafios para você. Vamos orar. Glória a Deus. O que você vai fazer com esta palavra, como você vai responder a esta palavra, isso é com você. Isso é comigo também. Como é que eu vou me posicionar diante desta palavra? Esta é a hora. Deus conhece os nossos corações, sabe das nossas limitações, fraquezas, mas Ele também sabe na nossa disposição. E o que Deus espera de cada um de nós é que nós abramos o nosso coração e possamos dizer a Ele: Senhor, se essa é a Tua visão e a Tua missão para nós e para a minha família e para esta igreja, eu quero me alinhar, eu quero dar um passo à frente. Eu quero me apresentar perante o Senhor. Eu, por mim mesmo, não tenho poder e força para isto. Eu não sou competente para te agradar, para fazer aquilo que é da sua vontade plena. Mas eu me apresento para ser equipado. Eu me apresento para que o Senhor me fortaleça. Eu me apresento para que o Senhor guie os meus passos. Eu me apresento para servir ao Senhor. Eu me apresento para ser abençoador da minha família, dos meus filhos, do meu cônjuge, dos meus familiares. Aleluia! É nisto, é nisto. Não olhe para dentro de você, olhe para o Senhor que te chama. Olhe para aquele que tem poder de te abençoar, transformar a tua vida e te conduzir em fé e vitória. Não desconfie de Deus. Se você tem desconfiança de Deus, dobra o teu joelho, se arrependa, peça perdão a Ele, peça para Ele mudar o teu coração. Nós estamos entrando num tempo, querido, que é tudo ou nada. Você acha que as pessoas no mundo estão brincando? Você acha que esses políticos que estão tomando o poder no Brasil estão brincando? Você acha que as pessoas poderosas no mundo estão fazendo o que estão fazendo, estão brincando? Não estão brincando, não. O playground no mundo acabou. Não tem brincadeira entre os povos, não. O negócio hoje é muito sério, é tudo ou nada. Deus está nos chamando para um caminho de grande batalha, mas de grande vitória e de grande glória. Aleluia. Obrigado pelo seu amém. É isto. O caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você crer, vai acontecer. Se você não crer, vai acontecer, mas você não vai ver esta glória. A glória do dia perfeito.
O dia perfeito para nós é a vinda do Senhor. Aleluia, aleluia. Mas até lá, temos uma missão a cumprir. Quantos estão concordando e entendendo aquilo que eu falei como missão para a igreja local? Levante a sua mão e aproveite e abra o seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos por esta hora bendita, te agradecemos por tua palavra, te bendizemos pelo teu grande amor com que o Senhor tem nos amado. Te louvamos, Senhor, como o Senhor tem sustentado as nossas vidas até aqui. Como o Senhor é gracioso, misericordioso. Bendito seja o teu nome, que tem nos conduzido até hoje pelo seu caminho, e tem nos sustentado, e tem nos enchido de toda sorte de provisões, e tem nos abençoado com o conhecimento do Senhor. E sabemos com garantia que o caminho está aberto, que o caminho do aprendizado está aberto, e que nós podemos crescer e avançar no conhecimento do Senhor e no cumprimento da sua vontade. Envolve-nos, ó Pai, envolve-nos no seu amor como igreja e como família, envolve-nos na sua graça maravilhosa e opera a tua vontade em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Aleluia, glórias ao Senhor.